Gente, vocês já ouviram falar de Ari Mololo? Então, Ari Mololo eu tenho ouvido falar muito dele. Aquele coach empresarial que arranja solução. É arranja solução que fala? A gente ajuda as pessoas a criarem soluções de maneira estratégica, organizada e efetiva. Então, já conversei com vários empresários e aí sai Ari Mololo. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer esse Ari Mololo, fala a verdade. Prazer. Então eu convidei o Ari para falar um pouquinho sobre esse trabalho e a importância do coach hoje, gente, nas empresas. O que isso tem, assim, representado de fato. Fala um pouquinho pra gente, Ari, primeiro, o que é o coach, para quem ainda não sabe. Explica um pouquinho melhor pra gente. O coaching é um processo, né, desenvolvido através da metodologia, onde você tem um começo, meio e fim para desenvolver o potencial de pessoas, carreiras ou negócios. E ele abrange uma série de estratégias. Você pode ter um coach que trabalhe emagrecimento, um coach que trabalhe soluções para a empresa, que é o meu caso, business, né? Um coach executivo que trabalha com executivos para criar alta performance dentro da execução do trabalho dele para a corporação. Você pode ter coach líder, né, que é um coach que vai desenvolver ferramentas e processos de coaching para a liderança. Você pode ter um coach de vendas, que é o profissional encarregado por ajudar e apoiar a equipe comercial de uma gestão estratégica de negócios a melhorarem resultados. E o coaching é um processo, então se é um processo, ele tem uma metodologia bem organizada, né, muito diferente do que as pessoas fazem hoje. Né, as boas formações de coaching, é interessante você falar sobre isso, é importante você escolher bem a sua escola de coaching. Né? Não se consegue criar competências de coaching formando pessoas em um final de semana. E isso está sendo um problema muito grave hoje na nossa profissão. Inclusive, hoje a gente enfrenta algumas estratégias jurídicas contrárias ao coaching com foco em criminalização do coaching. Na verdade, aquilo que não está implícito dentro da lei, ele vale. Então, a sacada não é criminalizar o coaching, senão a gente vai criminalizar qualquer outro tipo de profissional. Na verdade, é coibir os profissionais que não sabem exatamente, por motivos de formação, ou filosoficamente, ou ética, trabalhar a metodologia de coaching. Então eu vou te perguntar, fazer uma perguntinha que pode ajudar os nossos amigos aí. Legal. Quando que eu vou saber que esse coaching ou esse curso de coaching é bom? Cara, olha só, uma escola de coaching, você quando for escolher uma escola, primeiro a formação, né? Primeiro a quantidade de horas dessa formação é importante. É importante você saber a história de quem está formando você. Quem é o meu profissional que vai ministrar essa formação, né? Qual é a carreira dele, o que ele já fez de solução, quais são os cases, é bem interessante. Cases de sucesso desse cara. E na verdade sucesso não é a glória, sucesso é você ter competência para ajudar as pessoas. Né? Para acontecer de fato. Exatamente. Entender o que é uma escola que trabalha estímulos e o que é uma escola que constrói competências. Eu posso estimular pessoas, elas saem de lá freneticamente felizes, mas depois elas não conseguem pôr nada em prática. Então uma escola boa, ela forma competências, né? Ela tem uma metodologia, ela tem toda uma estratégia, ela tem uma sequência, ela faz o processo de coaching inteiro dentro da formação. Muitas escolas falam de vários tipos de coaching, mas elas não ajudam o aluno a criar estratégia para um tipo só e definitivamente fazer o processo de A a Z. Então eu pego uma parte de um tipo de coaching, a outra parte faço uma ferramenta ali, duas ali, no final fiz um monte de coisa, mas eu não consegui criar um processo inteiro. Você não amarrou, né? Exatamente. Então, por exemplo, na Mululo, que a gente tem uma escola de coaching, a gente tem toda uma preocupação, a formação são quase 120 horas, né? O aluno faz em casa, faz na aula, eu faço também ao vivo, como se fosse um reality show com eles. Legal. Então, na verdade, eles fazem 36 sessões. Então, isso já gera uma boa competência para começar dentro do mercado. Outra coisa legal, uma escola boa de coaching deve ajudar você a montar seu negócio de coaching. Ajudar você a ter clientes de coaching, a vender aquilo que você está conquistando dentro da escola, para você conseguir ter renda com aquilo. Então, eu sou um profissional hoje que eu vivo de coaching. Tá? Eu sou um coach que vive de coaching. Seria o certo, né? A profissão, não? Exatamente. E aí, quando a gente está falando de criminalizar, a sacada é regulamentar. Né? É bom entender se a sua escola está apoiada no código de ética do ICF, que é o órgão que regulamenta o coaching, não de maneira
regulamentar no sentido de conselho, mas é aquilo que a gente segue. Ele tem as raízes americanas, né? E o ICF a gente tem na escola da Mululo, por exemplo, a gente trabalha toda essa estratégia do código de ética do ICF, para o aluno entender o que é realmente o processo de coaching, o que você pode, o que você não pode, o que é coaching e o que não é coaching. Então tem muita gente misturando isso, né? Inclusive, quando a gente fala de o que é coaching, né, e o que não é coaching, é importante você separar bem as competências de um coaching e as competências de um psicólogo, de um terapeuta. Que é bem diferente. Claro, para você não fazer nada que incorra em um problema que amanhã você não tem capacidade para resolver. Ari, por que eu fiquei tão interessada em entrevistar? Vou te ser muito sincero. A gente sabe a situação do nosso país hoje. O que estão passando, as empresas. A dificuldade é geral. Não existe um segmento, enfim, não tem. Acho que pegou todo mundo mesmo, né? Hoje, o coach pode ajudar nesse momento difícil que estamos ultrapassando, manter sua empresa em pé, sua empresa bacana? Pode, desde que quem te contrate entenda perfeitamente qual é o papel dele no processo. O coaching executivo, que é o meu caso, eu entro com 100%, que é 50% daquilo que o processo exige, e o profissional, o gestor que me contrata, o empresário que me contrata, ele entra com 100%, que é 50% da capacidade que o processo exige. Então, por exemplo, o que é legal no processo de coaching? É que a gente ajuda a desenvolver competências em quem contrata a gente. Muito mais do que ensinar você alguma coisa, a gente estimula você a buscar. Quando você não sabe, né, a gente ajuda você a desenvolver suas competências com uma série de ferramentas. E, na verdade, a gente fala de crise, né, mas nós já tivemos uma inflação de, 1.600% ao ano, né, na época de Delfim Neto, né? Então, crise, ela sempre é cíclica, ela acontece, né? Existe uma regulação nisso, ou por força do governo, por força de forças externas. Hoje a gente tem a globalização. As empresas confundem muito crescimento com inchaço, né? Às vezes a gente faz muita coisa, mas como a gente não tem uma meta muito bem focada, não há um desenvolvimento bem planejado, e aí que o coach entra, né? O coach é um profissional que entra ajudando os gestores a vislumbrar visionariamente aquilo que eles querem e aonde eles vão. E aí a gente consegue ajudá-los a ter resultados. Aumento de vendas, qualidade, porque só faturar não é sinônimo de ganhar. Você pode faturar muito e ter uma margem muito espremida. Então a gente ajuda as pessoas a perceberem outro tipo de posicionamento no mercado. Um coach executivo, ele ajuda o gestor a desenvolver a gestão de foco e produtividade, ok? A Mululo, por exemplo, a gente não trabalha gestão de tempo, a gente trabalha gestão de produtividade. Já que eu não posso controlar o tempo, eu não tenho ingerência sobre ele. Então a gente criou uma metodologia em que você controla a sua produtividade, ok? A gente também ajuda o gestor a criar um código, né, princípios bem éticos, que não são regras, né, apoiado em valores. Para quê? Para a gente poder melhorar a crença das pessoas que estão em volta dele. É fundamental. E desenvolver a empresa dentro do que ele quer. Então a gente democratiza a gestão, né? A gente também ajuda a fazer uma série de interrogações e questionamentos sobre a saúde financeira da empresa, né? A gente usa o financeiro da empresa como um termômetro. Tudo que você faz vai repercutir naquilo. Então você consegue economizar até que ponto? O gestor no Brasil hoje, ele acha que ele vai resolver as soluções só enxugando. Mas se você enxugar demais, você vai perder a sua operação. Se você começar a usar uma câmera, né, ou um microfone que não seja bom, daqui a pouco a tua qualidade vai cair. Aí você vai economizar? Vai. Mas a qualidade é o primeiro que sofre. Mas o benefício causado por isso não vai ser bom. Então você tem que usar a inovação. Você tem que estar inovando. Você tem que, ao mesmo tempo, não desperdiçar, usar o necessário, fazer mais com menos, mas tem que fazer mais e melhor. Então o coach é o profissional, o coach executivo, que é outra pegada, diferente do coach de vida. Ele tem a pegada de ajudar a criar um processo de inovação dentro das empresas. Ari, quais são os benefícios que o empresário tem na vida dele contratando o seu serviço? Cara, o que a gente tem de experiência é, ele consegue ter mais tempo para a família, ele consegue chegar mais cedo em casa, ele consegue ver a linha final do negócio, entender exatamente toda a sistemática financeira dele.
ele consegue ter mais paz, tranquilidade, ele melhora o nível de estresse, porque tudo que você não controla te gera muito estresse. Como você melhora o nível de percepção, o nível de entendimento, você cria uma melhoria na resiliência da pessoa. Então ela se torna muito mais forte. Então o nosso trabalho também fortalece o quê? O ser humano e a família. Tá? Então se você quer isso para sua vida, cara, a gente tem como te ajudar, ok? Desde que você se comprometa em fazer aquilo que tem que ser feito. Nosso processo gera muita tarefa. A sua parte, cada um na sua parte. Exatamente. Então a gente entra com um bloco de ferramentas, estratégias, junto, montando, construindo para ele. Não tem nada pronto que a gente tem que entregar, esse cara tem que... Nada engessado. Exatamente. E ele com o retorno é o quê? O retorno dele é a tarefa. Fazendo, ele se desenvolve, ok? Com certeza. Um abraço.